Gurizada, o negócio é o seguinte, faltando menos de 50 dias para o Grêmio definir o seu próximo presidente, esta eleição já tem um perdedor. E é um grande perdedor, é um grande derrotado, justamente porque ele é um dirigente histórico do clube nos últimos tempos. Eu estou falando do presidente Romildo Bolzan Júnior. Os últimos movimentos que o presidente fez na tentativa de resgatar a sua relação com o torcedor fracassaram. E neste vídeo eu te explico por quê. O meu vídeo tem a força da KTO, é a minha casa de apostas e este é o cupom promocional que te entrega uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. E eu te asseguro, tem muita coisa bacana, tem muita coisa legal para que vocês conheçam na KTO, que tem um site de fácil navegação, que tem um atendimento no chat diferenciado. Se tu tiver alguma dúvida, tu não vai falar com um robô. Vai ter alguém que vai te atender do outro lado, que vai conversar contigo e que vai te esclarecer. Por isso a KTO é a minha casa de apostas. Este cupom te dá uma reaplicação de 20% e o link para a tua inscrição na KTO está fixado no primeiro comentário deste vídeo. Eu rodo a vinheta e na volta a gente fala do grande perdedor da eleição presidencial do Grêmio. E vou te mostrar que os movimentos que o presidente Bolzan fez não surtiram o efeito esperado. A eleição do último sábado, que serviu primeiramente para renovar até 150 nomes do Conselho Deliberativo do Grêmio, ela não definiu o sucessor do presidente Bolzan. Ela apontou candidatos que despontam com boas perspectivas de chegada ao pátio, uma terceira via não confirmada, mas o grande perdedor. Vamos observar os resultados. A chapa 7 de Odorico Roman foi quem fez mais votos entre os 12.904 conselheiros que foram votar. Ele teve uma representatividade de quase 23% dos votos, 22,99%. Portanto, passou pela cláusula de barreira e colocou conselheiros dentro do conselho do clube. Depois, em segundo lugar, a chapa 8 de Alberto Guerra, que fez 21,49% dos votos, bem próxima da de Odorico Roman. São dois pré-candidatos, dois nomes que, embora de oposição, integraram a gestão de Bolzan lá no começo. Alberto Guerra foi diretor de futebol, Odorico Roman foi diretor, foi vice de futebol, ambos fizeram parte, saíram e hoje são nomes de oposição. E a terceira chapa que venceu a cláusula de barreira é aquela liderada pelo ex-goleiro gremista e ídolo Darley, 19,4% do voto. Ele poderia ser um nome potencial candidato à presidência, mas não é essa a tendência. Talvez não tenha nem número suficiente dentro do conselho, colocou 46 conselheiros para conseguir passar pela eleição de outubro e chegar à eleição do pátio em novembro. O grande perdedor, o presidente Romildo Bolzan Júnior. Ele comandou o clube durante 8 anos, resgatou a conquista de títulos, resgatou a hegemonia no estado, em Grenais e em edições do Campeonato Gaúcho. Foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores da América, foi campeão da Recopa. Mas também assina, e de forma preponderante, o rebaixamento. É claro que eu coloco também junto com o presidente o seu conselho de gestão. Nomes expressivos da história do clube. Adalberto Praz, Marcos Hermann, Paulo Luz, Guto Peixoto, que inclusive poderia ser o candidato da situação na eleição e que agora vê desmanchar esta possibilidade, pelo menos com força, ainda que ele possa ser, tenha legitimidade para isso e ainda não decidiu. Cláudio Oderich, hoje nome de oposição, embora integrante do conselho, e também o ex-presidente Duda Cref. Eles assinam este fracasso, mas ele está nominado em Romildo Bolzan Júnior, que fez uma votação pífia, constrangedora, quase vergonhosa. Entre 12.904 associados que foram votar, o presidente Bolzan, a chapa dele da situação, fez apenas 834 votos. Fez 1/3 da chapa de Odorico Roman, 1/3 da chapa de Guerra, 1/3 da chapa de Darley. O presidente Bolzan fez, portanto, 6,46% dos votos.
pouquinho mais de 6%. A chapa da situação, liderada pelo presidente Bolzan, não conseguiu colocar sequer um integrante novo no Conselho Deliberativo. E esta é uma derrota retumbante. Este é um não das urnas do Grêmio, do associado gremista, à gestão desses últimos anos do presidente Bolzan. O rebaixamento é uma conta cara e o torcedor parece ter esquecido a série de títulos estaduais, mais Copa do Brasil e principalmente Libertadores da América, que o presidente Bolzan passou a conquistar a partir do seu segundo ano de gestão. A conta do rebaixamento é alta. Nem os movimentos deste ano de 2022 surtiram um efeito esperado. Podem até ter surtido o efeito, me parece que um deles sim, do ponto de vista técnico, para o Grêmio atingir minimamente o objetivo deste ano de retornar à primeira divisão. O presidente teve 3 momentos emblemáticos este ano. Primeiro, quando ele foi letárgico para decidir o seu futuro político, se concorreria à eleição ao cargo de governador de estado, e ele estava bem colocado nas pesquisas, ainda que o rebaixamento, de novo, é uma conta cara, que ele cobraria também nas urnas da eleição estadual para o cargo de governador. Ele demorou, mas decidiu ficar no clube e cumprir até o final a sua gestão, o seu mandato. Isso não foi suficiente para reatar a sua relação com o torcedor. Depois o presidente fez um segundo movimento escancarado e explícito, com o objetivo de se aproximar da torcida, a contratação de Lucas Leiva. Isso ficou muito claro na apresentação do jogador, quando vice de futebol, e estava lá um acabrunhado, um murcho presidente Bolzan. O presidente viveu algum período este ano onde ele realmente murchou. Foi reaparecer recentemente quando implodiu o departamento de futebol. Pois quando o Grêmio anunciou o Lucas Leiva, Denis Abraão disse que era uma decisão do presidente em cima de um pedido da torcida, que estava sendo atendido com aquele nome. Ficou claro que aquele era um movimento do presidente. É claro que é uma questão técnica, o Lucas é um bom jogador, embora não tenha mostrado ainda em 2022 as suas qualidades, aquilo que se espera, mas ali ficou evidente que foi um movimento do presidente Bolzan para resgatar, para reatar a sua relação com a torcida. Não funcionou, não deu certo. E de até meio um terceiro movimento, talvez ainda mais drástico, a implosão do departamento de futebol, a queda de Denis Abraão e de Serginho Vasquez, a queda da comissão técnica, caíram Paulo Paixão, caíram Roger Machado e os seus principais assessores. E o Grêmio trouxe o maior ídolo da história do clube, aquele que o próprio presidente havia demitido lá atrás, em 2021, Renato Gaúcho, de volta. O torcedor comprou a ideia de Renato. Renato voltou nos braços do torcedor. O torcedor aplaudiu e o torcedor está dando uma resposta positiva para este retorno. Mas isso não se manifestou nas urnas. Nas urnas, mesmo com Lucas Leiva, mesmo com o presidente dizendo que cumpriria o seu mandato, e principalmente com a chegada de Renato, o fracasso de apenas pouco mais de 6% dos votos. É a urna do Grêmio, é o associado do clube dando um rotundo e sonoro não à gestão desses últimos anos do presidente Bolzan. Há ensinamentos importantes, e o principal deles, a letargia em tomar decisões, a demora em decidir, em se impor, em assumir justamente o departamento mais importante do clube, ou com ele próprio, ou melhor ainda, com executivos, com profissionais ou com dirigentes qualificados, cobra um preço caro. O presidente, durante esses últimos anos, deixou muito que os fatos fossem se acomodando ao natural. Não deu certo. O futebol fracassou, o Grêmio foi rebaixado. E mesmo com esses movimentos, com estas tentativas recentes de aproximação com o torcedor, a manifestação, a rejeição veio no voto, pouco mais de 100%. E nenhum conselheiro novo, a chapa da situação do presidente Bolzan, entrou no Conselho Deliberativo do clube. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações ali no sininho. Se gostarem dos meus vídeos, deixem like. O vídeo em nome de KTO.com. Tá aqui o cupom MENEGHETI, com GHETTI, cupom que te dá um bônus de 20% no teu primeiro depósito. E tem muita coisa bacana, legal, para que vocês conheçam na KTO. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.